Fala pessoal, Thiago Carvalho na área e hoje eu vou ensinar vocês a como criar o projeto da logo de vocês para poder imprimir, beleza? Então bora lá que eu já vou começar a ensinar aqui para vocês a como fazer isso. O primeiro passo é mostrar aqui para vocês quais são as ferramentas que nós iremos utilizar. Bom, nós vamos usar o Fusion 360 e também aqui, ó, o site que se chama Vectorize. Eu gosto muito dessa ferramenta, ela vale muito a pena. Como que ela funciona? Basicamente, você seleciona uma imagem em PNG da logo de vocês, arrasta ela para dentro do site e, após arrastar, ele vai gerar um formato para vocês de arquivos chamado SGV, tá? Então é esse formato que a gente quer. É só vocês virem aqui e fazer o download. Fez o download, o seu arquivo vai aqui para a nossa pastinha de downloads. Eu já tinha uma imagem salva aqui antes. E nós vamos voltar então para o nosso Fusion. Primeira coisa que a gente vai fazer no Fusion é criar um novo sketch nessa função. A gente vai criar um novo sketch e selecionar o nosso plano de trabalho. Após criar esse sketch, eu vou selecionar a ferramenta de retângulo e vou criar aqui, ó, um quadrado de 200 por 200 milímetros. Tiago, por que você está criando esse quadrado de 200 por 200 milímetros? Eu crio esse quadrado, pessoal, porque quando a gente insere um SGV, não é possível da gente dar dimensões para ele. Então, essa área útil aqui é onde que eu vou colocar minha logo dentro para que eu tenha uma noção do tamanho dela. Após isso, eu vou vir no menu, que é o menu Inserir, e vou clicar nele Inserir SGV. Vou procurar no meu computador a logo que eu já exportei do site e ela vai vir dessa forma aqui para mim. O que nós vamos fazer? Primeiro passo, a gente vai vir aqui e rotacionar ela para a posição correta e ela está espelhada, não está legal, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, nessa ferramenta para poder espelhar. Temos mais duas ferramentas aqui, ó. Uma é para mover e a outra é para alterar o dimensionamento da minha logo. Então eu vou escalar ela aqui, ó, até ela ficar dentro, compreender dentro dos 200 milímetros, que é uma dimensão que eu já conheço. Fez isso, a gente vai clicar em concluir esboço. Concluiu o esboço, ela vai gerar aqui para você o sketch da sua logo. Eu gosto também, pessoal, de deletar essas linhas de fora. Às vezes a imagem que a gente selecionou tinha linhas aqui e eu removo elas, tá? Bom, após fazer isso, eu vou selecionar toda a minha logo e vou ir na opção extrusão, ok? Nessa opção extrusão, a gente vai começar aqui a dar massa para a nossa logo. Vou dar uma opção aqui de 20 milímetros, que para mim é um bom valor para logos. E muito importante, um macete aqui para vocês e depois vocês vão entender. Não usam um novo corpo. Aqui vocês vão selecionar, criar um novo componente. Qual que é a diferença desses dois? Quando eu seleciono um novo corpo, ele vai aparecer aqui para a gente dentro de novos corpos. Um novo componente, ele vem direto para a minha área de projeto aqui como um componente, tá? Isso faz toda a diferença mais para frente aqui, ó. Bom, vocês vão perceber que a logo de vocês, ela vai sumir o sketch que a gente já tinha. E eu quero reaproveitar esse sketch. Eu volto aqui e habilito o esboço. Quando eu habilito esse esboço, eu volto a ver as minhas letras. Agora é uma questão da gente definir o que eu quero que seja um ressalto, o que eu quero que seja estrudado para dentro, qual é a altura da minha letra. Para começar, para essa logo aqui, ó, eu vou selecionar o Thiago Carvalho 3D, todas as letras, e vou fazer um recorte nessa letra. Thiago Carvalho 3D, e vou cortar ele como 15 milímetros. Então, se você observar aqui na operação, tem que ser uma operação de cortar 15 milímetros. Como eu puxei no zoom aqui, eu vou ter que repetir. Thiago Carvalho
Selecionei todas as letras e vou aqui dar a opção de 15 milímetros, tá? Selecionou OK, ele cortou para mim. Bom, dentro do 3D Printer, eu quero dar uma extrusão nesse cara aqui, nesse e nesse, que vai ser a mesma altura daqui, que também vai ser 15 milímetros. Professor, poderia ter dado esta extrusão aqui junto com o Thiago Carvalho? Poderia sim, não tem nenhum problema não, tá? Bom, após isso, a gente vai começar a criar as nossas letras. E observem isso daqui. Se você quiser criar um novo sketch aqui dentro, como o primeiro sketch está habilitado, você não consegue selecionar o fundo da letra. Então, a primeira coisa que você vai fazer é desabilitar o esboço antigo, criar um novo sketch e vai selecionar o fundo da sua primeira letra. Quando você seleciona o fundo da sua primeira letra, agora você está criando o seu esboço a partir dessa face, não do topo da sua peça, tá? Então, aqui agora que o plano de criação do sketch está correto, eu vou ir numa ferramentinha aqui, ó, que eu uso muito. Eu particularmente uso muito, tá? Qual ferramenta que é essa? Vai ser projetar. Esse projeto aqui, pessoal, ó. Essa ferramenta é muito interessante para a gente. Então, eu vou selecionar a ferramenta projeção, vou selecionar todas as letras novamente. Isso porque a minha logo tem muita informação, viu? Mas tem logos que é muito mais simples e muito mais rápido da gente fazer o modelo 3D. Eu escolhi a minha por ela ser mais complexa e iria auxiliar um pouco aí vocês nesse quesito. Bom, dei a projeção e vou dar o OK. Agora eu tenho sketch no fundo das nossas letras, tá, pessoal? Eu dei o sketch no fundo das nossas letras e fica muito simples. É só vir em sólido e extrudar. Vou selecionar todas as letras Thiago Carvalho. Como todas as letras vão ser da mesma cor para mim, então eu vou selecionar até Thiago Carvalho 3D. E vou começar aqui, ó, a definir o tamanho dela. Como eu fiz um recorte de 15 milímetros e eu quero que essa peça ela tenha um alto relevo na letra, eu vou fazer uma extrusão de 18 milímetros. E lembra quando eu falei com vocês que a gente precisava ficar atento aqui no tipo de operação? Olha só para vocês verem. Se vocês unirem ela aqui, vocês vão ter problemas. Porque aí você não vai ter várias peças separadas, STL separados. No caso, vocês têm aqui, ó, que selecionar um novo componente e dar um OK. Quando você seleciona um novo componente, olha o que aconteceu com a sua árvore de projeto. Aqui você tem o componente 1 e o componente 2. Quando você tira a visibilidade do componente 1, todas as suas letras elas são o componente 1. E a base virou, todas as suas letras são o componente 2 e a base é o componente 1, tá? Após ter feito isso daqui, nós vamos extrudar novamente. Para isso, habilita o esboço anterior e seleciona a ferramenta de extrusão. Essa e essa. Tiago, por que que agora você não selecionou esse 3D Printer na mesma hora que você selecionou o Thiago Carvalho? Vocês já vão entender. Vai ser um novo componente novamente. E eu vou retirar aqui a visibilidade. Olha só para vocês verem. Esse 3D Printer, eu não quero ele nessa altura. Então, quando eu criei ele como novo componente, eu posso vir aqui, ó, na minha árvore de projeto e editar somente esse cara. Esse cara eu vou deixar ele na mesma face do meu projeto. Ou, se eu quiser, 2 milímetros para baixo, 3 milímetros para baixo, para dar uma sensação de relevo nela aqui, ó. E tem um outro diferencial, pessoal,
que é a organização do meu projeto. Isso aqui é muito importante para a gente. O que que é isso? Como eu coloquei aqui um novo componente no início, eu posso dar o nome dele de base. Esse cara aqui eu posso dar um nome de branco, porque são as letras que vão ser brancas no meu projeto. E esse cara aqui pode ser laranja. O que é isso, professor? Você está alterando o nome de acordo com as cores? Eu gosto de fazer isso porque a minha base pode ser, eu vou dar um nome até de preto aqui para ela. Por quê, pessoal? Agora eu vou vir alterar a aparência e selecionar aqui dentro dessas aparências, pode ser um material pintura. Só um minuto que eu vou selecionar aqui. Eu quero tinta metálica preto. O preto eu vou jogar dentro da base. Olha o que acontece. Como eu selecionei ele como componente, todos os corpos brancos estão dentro desse componente. Então eu consigo alterar a cor de todos ao mesmo tempo. E se eu for pegar aqui um vermelho dentro do laranja, ele já altera aqui. É óbvio que eu vou ter que vir aqui e editar essa cor. Essa cor metálica ela vai ter que se transformar aqui num laranja. Para mim, concluído, fechado. Olha lá, pessoal. A minha logo já está modelada, tá? Professor, você não aplicou aqui as folgas entre as letras. Realmente, não apliquei a folga entre as letras. Existem várias formas de se fazer isso agora. Como que eu vou aplicar a folga? Eu uso 0,15 milímetros de folga. Então, eu vou fazer em uma letra para vocês verem. Eu seleciono a letra aqui, crio um novo sketch, vou em projetar, projeta a minha letra. Poderia projetar todas as letras, ó. Todas essas letras aqui eu vou projetar elas. Vou dar um OK. E eu vou selecionar essa ferramenta aqui, pessoal, ó. A ferramenta de offset. Vou selecionar essa linha. Se a setinha estiver para cima, ele vai estudar para cima. Para baixo, eu quero aqui, no caso, eu quero gerar uma folga, então é para dentro. Então, é menos 0,15. Esse é o valor que eu sempre uso para letras, tá? Criei essa letrinha aqui, ó. Criei uma diferença de tamanho entre a letra real, que foi retirada da minha base, e essa diferença aqui é a nossa folga. Você pode vir dando aqui um offset em cada uma das letras, menos 0,15, e vai dando sequência nisso para todas as letras. Após você fazer isso em todas as letras, você vai selecionar novamente a ferramenta de extrusão aqui, ó, e vai dar um cortar. Essa letra ela tem 18 milímetros. A gente vai vir aqui em cortar os 18 milímetros. Vou retirar a visibilidade do branco e do laranja, só para que a gente possa ver. Se eu quero cortar essa letra aqui, tem que ser para esse sentido. Então, aqui é menos 18 milímetros. Olha o que vai acontecer. Se eu puxar um zoom agora, existe uma folga entre a minha letra branca e a minha base. Tá vendo? O que não existe nessas outras letras aqui. Professor, eu poderia ter criado essa folga na hora que eu criei a extrusão da minha letra? Sim, a resposta é sim. Quando você criou o seu recurso aqui de projeção, você já poderia ter selecionado todas as letras e já extrudar elas no tamanho correto. Mas como isso aqui é um tutorial para vocês aprenderem no passo a passo e muita gente não conhece as ferramentas, eu prefiro fazer assim para que vocês entendam o passo a passo mesmo de como criar a logo de vocês. Bom,
essa é a forma mais simples que eu conheço de criar logos, e a gente pode aqui definir as alturas. Ah, eu quero a letra na mesma altura da minha base, eu quero a letra 1 milímetro para cima, 1 milímetro para baixo. Isso é muito simples, tá, pessoal? Vocês que vão determinar isso daí. Pessoal, esse foi um tutorial. A ideia aqui vai ser sempre fazer vídeos rápidos e direto ao assunto. Eu vou, na próxima aula, mostrar para vocês como exportar a minha logo para que vocês possam levar ela para o fatiador de vocês e gerar a configuração. E se liga nessa aula, que essa aula ela é muito importante para vocês, porque como vocês criaram como novos componentes, tem uma forma de você carregar essas cores e ficar muito mais fácil a pintura dos objetos. Então, fique ligado na próxima aula e muito obrigado.